Estamos de volta com a provável escalação para esse jogo contra o Vasco, hein? Jogo decisivo nessa quarta-feira, 9h30 da noite, valendo a classificação na Copa do Brasil, né? Fora a classificação para a gente conseguir buscar mais um título, ainda tem uma premiação de 4 milhões de reais aí para quem ganhar. Então vamos embora para cima, vamos trazer a provável escalação, falar de jogador por jogador, mas também estamos com outras notícias, né? O Fluminense chegou com um reforço agora, reforço de um moleque mexicano para a base. Fluminense, que é um ótimo time captando os jogadores e agora está investindo internacionalmente, e trouxe aí um zagueiro, né? Um zagueiro canhoto, moleque talentoso, mexicano que estava nos Estados Unidos, no AC River. Fala tu, Fernandão, conhecia esse cara? Cara, não conhecia, não vou mentir pro torcedor tricolor que tá assistindo a gente não e dizer, não, esse moleque é um zagueiro canhoto de habilidade. Mas eu acho importante, por quê? Porque se você esperar esse cara fazer sucesso nesses mercados pra você trazer, Santi Moreno, 5 milhões. Lescano, 4 milhões e meio. O próprio Lavega, que foi o mais barato de todos, 1,5 milhão de dólares. Se você pega na base, além de você pegar o moleque antes dele ficar caro, você também tem a questão seguinte, que é você cria um moleque com DNA de xerém. Então o moleque não chega no Fluminense, que nem esses gringos chegaram, e não consegue a vaga e falar, quer ir embora. O cara cria um sentimento de pertencimento, o cara vira um moleque de xerém, o cara entende o que é o Fluminense. O que faz da gente ser tricolor, né, Rodrigão? Então, eu acho que isso faz toda a diferença para você ter um DNA assim na base. Exatamente. Vou até trazer uma fotinha dele que ele já tá em Xerém, ó. Já tá treinando com a rapaziada aí, ó. Moleque grande, hein? 14 anos de idade, nasceu em 2012 e já tá aí no Fluminense aí treinando com a rapaziada. Mexicano, ó. O nome dele é Badir Flores. Então vamos torcer para que no futuro, né, em um futuro próximo, cara, pode ser um zagueiro daqueles tipo o Vitor Reis do Palmeiras, o Jair, que jogou no Santos, no Botafogo, e um tá já no Manchester City, o outro tá na Inglaterra também. Pode ser mais um desses que daqui a 3, 4 anos já tá subindo no Flusão e ajudando, né? Se o Zubeldia não estiver lá, porque se tiver... Não, 3, 4 anos duvido que o Zubeldia vai estar lá ainda, mas assim, é importante. Curiosidade, né? Flores é o sobrenome do Roger Flores, né? Que foi o nosso Maradoninha de Xerém, que hoje é comentarista. E mexicano, a gente já tem um mexicano, né? Que é o Matheus Reis, que é filho de mexicano, que é brasileiro, mas também é filho de mexicano, então ele também é o segundo mexicano da nossa base, digamos assim, né? Então, assim, a gente espera que o moleque seja muito bem recebido, e é o que você falou, aposta antes que o lucro é todo teu, porque se a gente comprasse ele daqui a 3, 4 anos, a gente ia comprar metade muito mais caro. Agora o moleque já vem, se performar, ótimo, porque a gente precisa de zagueiro, se vender e valer uma grana, também ótimo, que a gente faz um lucro, então eu só vi coisas positivas nesse negócio, cara. Vamos trazer a provável escalação aí, mas antes vamos pedir o like pra rapaziada, né? Quem puder contribuir aí com o nosso canal, deixa o like aí, ó. Clica no gostei embaixo, no joinha, botão hypar, se inscreve no canal que aqui tem Fluminense todo dia, você vai sair atualizado daqui. E precisamos atualizar de mais uma coisa, que tem 40 minutos que saiu, hein? Teve visita hoje no CT, dando sorte pros companheiros. Marcelo chegou pra dar uma visita lá pra rapaziada. Chama pouco título esse, né? Esse daí pra aparecer em véspera de campo, por mim esse aí virava auxiliar do Fluminense. E tu sabe que o homem, se ele tiver que tatuar todos os títulos dele, ele vai ter que tatuar a mulher, os filhos, porque o homem é ganhador nato. Então é sempre importante a gente ter a visita ali do 12, dando essa moral ali pro elenco, dando essa, né, levantada no moral, porque é um cara também que é engraçado, é gente boa, não pesa o clima, né? Ele deixa o clima mais leve e a gente tem uma decisão. Então torcer para que o Marcelo tenha passado toda aquela experiência dele ali, o chama-título dele, porque, né, a gente precisa ser campeão esse ano e com o Marcelo a gente sabe que fica mais fácil. E que ele consiga ir agora todos os jogos. Se funcionar dessa vez aí, eu quero toda a véspera de classe o Marcelo 12 no CT. Mano, pra sair o cheiro de título dele demora mais ou menos uma semana, então pode ficar tranquilo, que pelo menos a classificação a gente consegue. Vamos pra escalação então, né? O Fábio de Praxe no gol, que nos representa e vem salvando várias partidas seguidas aí, apesar da idade, ainda é um cara essencial pro Fluminense, não é não, Fernandão? No último jogo ele nem foi muito testado, porque o rival não acertou nenhuma bola no gol. O time dos caras é fraco, rapaziada. A gente não pode menosprezar, mas a gente tem que entender que a gente tem que dominar esse jogo e ganhar. Então a gente espera que o Fábio tenha mais um jogo tranquilo, que vá pro terceiro jogo seguido sem levar gol, né? Que é muito importante, porque a gente estava levando um gol direto. Exatamente. Precisamos falar só mais uma coisinha também, ó. Já tem 48 mil ingressos vendidos e 30 mil da torcida tricolor, hein? Já tá tudo lotado. Vamos representar, vamos botar pra cima deles. Como o Fernando falou, o Vasco é fraco. Eu tô confiante nessa classificação. Vamos voltar pro vídeo. Lateral direito, seguimos com o Guga, que foi muito bem contra o Vasco, um dos melhores em campo. O Guga jogou bem, né? Tá faltando aquele algo mais ofensivamente, mas eu achei a zaga do Fluminense se comportou muito bem no primeiro jogo, e o Guga ali passou muita segurança, mesmo com o Andrés Gomes, que é o jogador mais perigoso do rival no lado dele, ele não conseguiu se criar muito, não.
No lado direito da zaga, estamos aí com o Ignacio, que também fez uma excelente partida e me surpreendeu, inclusive. Esse aí eu não quero zicar, mas pra mim foi o melhor em campo no primeiro jogo. Claro que ainda faltam 90 minutos nessa decisão, mas se ele jogar o que ele jogou no primeiro jogo, a gente consegue segurar o time dos caras. Aí é fazer um golzinho, né? E se vacilar, ele ajuda também, porque depois dessa parada, o gol contra o Bragantino foi de quem? Ignacio. Então, assim, o Ignacio tá ajudando mais do que a gente esperava, torcendo tricolor. Exatamente. No lado esquerdo da zaga, vamos seguir com o Igor Rabelo, que também foi bem, teve um lance ali que foi meio duvidoso ali, que ele poderia ter feito melhor, mas que o Ignacio e o Arana salvaram juntos. Mas, no geral, ele foi bem na partida, não achou não, Fernandão? Ele foi mais discreto do que o Ignacio, que pra mim foi o melhor em campo, e foi salvo pelo Ignacio, pelo Arana, nesse carrinho duplo ali. Mas isso mostra o quê? A vantagem do Fluminense. Que em outros jogos o Fluminense não daria esse carrinho aí, não. O cara ia passar sozinho. Então você vê que o Fluminense tá querendo, tá entendendo o tamanho da competição, tá entendendo que é possível ganhar a Copa do Brasil. E o Rabelo, se fizer mais um jogo discreto ali, não comprometer muito, jogar o feijão com arroz, eu acho também que a gente consegue também se safar ali e passar em branco. Se não tomar gol, torcedor tricolor, metade do caminho já tá feito. Aí é só fazer umzinho pra eliminar os caras. Vou até trazer os números aqui, ó, do Fluminense Stuff, tem número do Rabelo na última partida aí, ó. 90 minutos, 67 ações com bola, 56 dos 60 passes certos, 3 duelos de 3 tentados, duelos aéreos ganho, de bolas longas certas, ele acertou 2 de 4, desarmes ganho, 1, ele só tentou 1, duelo terrestre ganho, 1 de 1, 5 cortes, 2 recuperações de bola, 1 bloqueio. Pô, são bons números, cara. Ótimos números, Números não? sólidos para um zagueiro, né? Se você. É porque você bota o Igor Rabelo, o pessoal fala assim: Igor Rabelo, tá velho, não joga há 3 anos. Mas você vira assim: aí, subiu um moleque da base, ou então tem um cara ali que joga no Americano de Campos que ganhou a Série B. Com esse número, você fala assim: contrata, paga o cara. Contrato Então, assim, fora. não é tão ruim quanto a gente imagina. Exatamente. No lado esquerdo, o Arana, né, cara? Tá devendo ofensivamente, mas na última partida, principalmente no primeiro tempo, eu gostei pelo menos do empenho dele. Eu achava que ele tava meio morto, meio morno demais. E um clássico foi decisivo para ele conseguir, pô, sentir o Fluminense, sim, começar mesmo que aparecer com a camisa do Fluminense. Sim, sem dúvida. Acho que é importante e precisa, né? A gente precisa de jogadores que apareçam nesse tipo de jogo. Se tu jogar contra o Lanterna, fazer gol contra o Lanterna, qualquer um faz, qualquer um se cria. Jogos grandes. E ele veio para isso. Então a gente imagina, né, que nesses jogos grandes ele apareça. Ainda acho que tá muito seguro. Você vê muito toque para trás, muito toque pro lado. Não é aquele cara que a gente viu chegar na seleção brasileira. Mas a gente já começa a enxergar uma luz no final do túnel, né? Que é um cara que tem muito mais a oferecer do que o René. Pelo menos ele não tá lesionado, não tá, tipo, sendo nem relacionado como ele tava ali, numa perninha do caralho. Mas enfim, nossos volantes aí, Martinelli e Hércules, juntos mais uma vez. Uma segurança, né, cara? Na última partida, o Martinelli errou bastante, ainda não tá no melhor, né? Contra o Vasco. Cara, contra o Bahia ele foi bem, contra o Vasco ele já não foi bem de novo, contra o Grêmio ele foi mal. Os dois volantes estão meio que irregulares no momento. Sim, oscilando muito, né? E quando um vai bem, o outro não vai bem. No dia que os dois forem bem, o Fluminense ganha muito mais. Vamos torcer para que seja nesse jogo, né? Que é a decisão, porque eu concordo contigo. Acho que o Martinelli tá fazendo um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim. Pela lógica, esse é o jogo bom dele, o próximo, né? Esse Fluminense e Vasco, segundo jogo. Então a gente espera que ele faça uma grande partida. Se o Hércules conseguir ajudar, porque o Hércules é um cara muito mais ali de ajudar na velocidade, na correria, do que ajudar propriamente dito com qualidade, toque de bola. Eu acho que eles se complementam muito bem. O Fluminense vai precisar ganhar o meio de campo nesse jogo. O Vasco vai ter a volta do Thiago Mendes, que é o jogador mais perigoso deles de meio campo. Então é bom que os nossos volantes estejam ligados. Se a arbitragem não atrapalhar, né? Porque dá um cartão amarelo pro Hércules no início do jogo, você compromete a partida inteira de um volante. Mas enfim, Lúcio Acosta à frente dos dois ali. Vamos torcer pro Lúcio Acosta fazer uma boa partida. Tá devendo, né, cara? Ele tenta alguma coisa diferente ali. Quando tem algo diferente no Fluminense, é ele que tenta, mas ele tem acertado muito pouco. Isso é um problema. Ele tem entrado muito pouco no jogo, Rodrigão. Ele tem entrado assim, ele aparece 10 minutos de 90 e a gente precisa que o Acosta apareça mais. Quando ele aparece, o Fluminense melhora muito, né? Tem gente até já pedindo para sacar ele do time, para colocar o Hulk ali com o John Kennedy, que não dá para jogar os três juntos. Mas eu acho que o Lúcio é realmente, no meio-campo, o nosso jogador mais diferenciado. Eu torcer para que ele bote as boas, né? Ele já tem gol contra o Botafogo, já tem gol contra o Flamengo. Falta um golzinho no Vasco, que pode ser esse aí, pô, quem sabe um decisivo, né? O da classificação. Exatamente. No lado direito, nós temos aí Canóbio. Perdeu o gol feito na última partida, a torcida tá na bronca com ele. Mas eu tô sempre torcendo pro Canóbio fazer uma partida melhor e marcar o gol pra sair essa zica dele. Porque o cara é zicado, mano. Não é possível que ele não treine na finalização.
Mas ele Ah, cara, ajuda bastante o time, né? é nervosismo. Pra mim, essa é a cabeça. Desculpa até te cortar, irmão, porque é impressionante. O lance que ele erra, que a bola vem no meio da área, que ele erra o chute, aquilo ali nem pelado acontece. Porque, meu irmão, o jeito que ele chuta não parece nem de jogador profissional. Então a gente tem que torcer pra que nesse jogo ou ele bote o pé na forma, ou que é a teoria que eu tô começando a abraçar. Torcedor tricolor, se liga nessa, hein? O Canóbio chuta tão errado, mas tão errado, que ele confunde até o goleiro adversário. Sabe aquela que tu chutou num canto e ela vai no outro? Que tu atrapalha até nem o adversário acredita que tu errou tanto? Então eu tô começando a achar que o próximo gol do Canóbio vai ser esse gol assim. Ele vai pegar tão errado, vai chutar um pé no outro, vai acontecer alguma coisa dessas. Porque não é possível perder tanto gol assim, cara. Pô, e não é possível que não aconteça uma sorte como aconteceu contra o Bahia, contra o Grêmio. Que a bola desvia no zagueiro e entra, né, E mano? Com o cobre o Canóbio não goleiro, acontece pô. isso. Porra, meu irmão, caraca. Aí, e o highlights, os melhores momentos no YouTube do Canóbio engana pra cacete, que ele tem vários golaços pelo Fluminense. Gol de voleio, gol de 3 dedos, dando caneta. Ele tem vários golaços. Quero ver ele fazer contra o Vasco amanhã, é isso que eu quero. Ó, Savarino na esquerda. Tá devendo, hein, Savarino? Estão falando de tirar o Lucas Costa do time. Se for pra tirar um, na minha opinião, tira você. É, pô, porque ele não é ponta, né, cara? Então esse jogo não ajuda muito ele. E ele não tá fazendo por onde também. Ele até no primeiro jogo conseguiu uma boa finalização ali no primeiro tempo, mas muito pouco, pô. A gente espera que o Savarino e o Lute deem ritmo pro time, né? Mas eles parecem, sei lá, cara, parece que eles estão comendo a feijoada antes de jogar, tão lentos. E eu até entendo mais o Savarino, porque na ponta esquerda, realmente, não é muito a dele. Mas ele aparecendo mais pelo meio ali, cara, ele pode ajudar mais o Fluminense. Tanto que nesse lance aí ele corta pro meio e chuta no gol. Então, assim, pô, o Savarino podia também, nos amistosos foi muito bem, tudo bem, jogando pela direita, mas o Savarino podia, né, fazer um algo a mais aí também, porque o Fluminense tá precisando. E jogadores grandes têm que aparecer nesses jogos. E na frente não podia faltar JK, né? Nosso artilheiro. Torcendo pra ele, ó, que fez uma boa finalização, deu um drible lindo no jogador do Vasco, finalizou, mas finalizou mal. Tem que finalizar melhor, tem que botar o pé na forma e tem que fazer gol, John Kennedy. Só tá faltando o teu gol, cara. É, ele perdeu foi de canhota, né? Não é a perna forte dele, mas o drible, o cortezinho que ele dá, ele deixa o zagueiro sem pai nem mãe, né? Faltou caprichar, ter um pouquinho mais de tranquilidade na finalização. Gostei muito, sabe o que, Rodrigão? Do pivô dele. Ele fazendo pivô, segurando ali, porque o pessoal fala, não, porque o Hulk segura, porque o Hulk é forte. Pô, John Kennedy fez um pivô muito interessante no jogo contra o Vasco, brigou muito, voltou para receber ali, deu opção. Então, quem sabe, né, o menino Urso também não fazendo dele, porque o Fluminense tá precisando de gol. Essa crise de gols tá começando a ficar complicada, tá começando a ficar perturbar a gente. E é contra uma zaga forte, né, mano? Querendo ou não, fisicamente, a zaga do Vasco é forte. Tem o Cuesta, o Robert Renan, e ele ali, meu irmão, ele não é um cara grandão, ele é um cara que tá mais magrinho agora, com a força absurda pra fazer o pivô. Tá É, mano, sustentando. me surpreendi. E ó, vamos torcer pro Zubeldia não pegar e colocar Serna e Hulk no segundo tempo pra matar o time de novo, né? Só tá faltando isso pra gente conseguir o resultado. Exatamente, né? O time que entra é o mesmo, mas a gente nunca sabe o time que termina, porque o que passa na cabeça do Zubeldia, acho que nem o psicólogo dele sabe. Mas a gente espera que o Fluminense consiga o resultado, porque vamos lá, se a gente faz 1-0 no primeiro tempo, não tem margem para o Zubeldia fazer essas loucuras no segundo. Então, assim, fazer 1-0, conseguir o resultado, vamos estar em maioria no Maraca, a torcida tricolor. Então, assim, fazer o resultado do primeiro tempo, jogar junto com a equipe. No segundo vai passar aquele perrengue que a gente sabe que é natural, mas matar num contra-ataque. Que aí você pode tirar as peças cansadas e botar essas peças de velocidade. Porque imagina, tu tá precisando do resultado, Rodrigão. O Zubeldia tira o Savarino e coloca o Senna. Tu sabe que o resultado já não vem mais. Fernandão, é 2-1 ou vamos fazer o terceiro jogo sem tomar gol? 2-0, 2-0. Vambora então. Eu vou no realismo, vou fechar de 1-0, aquela sofrência no final do jogo, mas classificado. É isso que eu quero. Galera, fala aí, fala aí. Não, torcedor tricolor, deixa o like aí e comenta qual é a sua opinião aí sobre o jogo, quanto nós vamos ganhar. Vem com o papo de. Ó, pode ganhar até nos pênaltis, mas não vem com o papo de eliminação, não, porque nem se o Zubeldia for mandado embora, eu quero ser eliminado, né? A gente é tricolor, a gente torce pro Fluminense com o Zubeldia, sem Zubeldia, com atacante, sem atacante, fazendo gol, não fazendo gol. Então, comenta aí a sua opinião, o que você acha que vai ser esse placar, de quanto o Fluminense vai vencer, quem vai fazer os gols. Quem acertar, eu vou botar na tela aqui depois, hein? Vamos botar na tela aí, vamos ver se a gente tem algum torcedor tricolor aí que é profeta. Se for pra falar porque vai ser eliminado, nem comenta, valeu? É. Deixa o like aí, comentário, botão hypar e se inscreve no canal. Valeu!